A viagem parecia o sonho de todos. A chance de explorar as profundezas do oceano e vivenciar algo inédito deveria ser uma experiência única. Mas, logo no começo, algo me incomodou. O submarino, essa enorme máquina de aço e tecnologia, mais parecia uma prisão do que um veículo de exploração. A sensação de estar preso ali, à mercê de um mar imenso e desconhecido, era um presságio que não soubemos reconhecer. Entre os tripulantes estava o capitão. Marco era um homem calmo, sempre com a voz firme e controlada, mas havia algo em seus olhos que traía a confiança que ele tentava passar. Casado há mais de 15 anos, ele tinha 2 filhas pequenas que sempre foram seu maior orgulho. Ele nunca falava muito sobre elas, mas sempre que mencionava seus nomes, seus olhos se suavizavam. O oceano sempre foi sua grande paixão, mas também seu maior medo. Aquele medo silencioso que ele tentava esconder de todos. A engenheira-chefe, Beatriz, estava tão focada em seu trabalho que parecia alheia a tudo ao seu redor. Com 34 anos, era uma profissional respeitada na sua área, mas sua vida pessoal era uma confusão. Recém-separada, ela ainda carregava as cicatrizes de um relacionamento conturbado. Sempre que falava com alguém sobre sua ex-casa, seu tom de voz mudava, como se escondesse o que realmente sentia. Seu único consolo era o trabalho. A exploração submarina, o oceano profundo, era sua forma de fugir do mundo que deixava para trás. A tripulação técnica consistia em homens e mulheres dedicados, cada um com sua história particular. Havia Rafael, o mecânico de 28 anos, que sempre sonhou em ter uma família, mas o trabalho o havia afastado de relacionamentos duradouros. Sua vida era simples, mas ele sempre tinha uma piada pronta para aliviar a tensão, e isso o tornava muito querido por todos a bordo. E havia também Laura, a especialista em sistemas de navegação, uma mulher de 40 anos que se destacava pela inteligência, mas escondia seu medo da solidão. Sempre que falava sobre sua família, seu sorriso se tornava melancólico e seu olhar se perdia por breves segundos, como se estivesse tentando preencher um vazio que nunca conseguiria. Nos dias que antecederam a partida, a viagem parecia uma celebração do desconhecido. As conversas eram animadas, mas superficiais. Muitos estavam entusiasmados com a ideia de realizar uma façanha histórica. Mas eu, em particular, me peguei refletindo. Estamos realmente preparados para o que está por vir? Algo estava errado e eu sabia. Era uma sensação de medo disfarçado pela empolgação, como uma sombra que crescia a cada minuto. E ninguém falava sobre isso, mas eu podia sentir. Cada um de nós tinha uma história, uma vida que deixava para trás. As famílias que não estavam ali, os amores perdidos, as promessas feitas. Todos estavam ali por um motivo diferente. O oceano era uma fronteira inexplorada, uma oportunidade única, mas também uma prisão que nos engolia, cada vez mais conforme nos afastávamos da terra firme. E enquanto o submarino se preparava para descer às profundezas, não podíamos saber que essa viagem mudaria nossas vidas para sempre. No momento em que o submarino começou a descer, eu senti a primeira verdadeira onda de pânico. Uma sensação estranha me tomou, como se estivéssemos sendo engolidos pela água e, ao mesmo tempo, pelo silêncio. O submarino, imenso e imponente, parecia uma prisão compacta. As paredes, antes distantes, agora se aproximavam a cada segundo, como se a pressão do oceano já estivesse nos esmagando. As luzes piscavam intermitentemente, criando sombras fantasmagóricas. Eu observava os outros tripulantes, todos tão concentrados em suas funções, como se tentassem se afastar da realidade que nos cercava. O capitão estava ali,
impassível, mas o suor em sua testa traía o que ele tentava esconder. A engenheira-chefe, por sua vez, parecia mais focada, mas seu olhar inquieto denunciava a ansiedade crescente. O ar estava quente, carregado, e a cada novo som eu sentia uma tensão se espalhando pela cabine. De repente, as luzes falharam por um instante. Um piscar breve, mas suficiente para fazer o estômago revirar. O submarino continuou seu caminho, mas algo estava diferente. Eu podia sentir a pressão se intensificando. Algo não estava certo, mas ninguém falava sobre isso. O que nos aguardava no fundo do oceano? Nenhum de nós sabia, mas todos começávamos a sentir que algo estava se aproximando. O silêncio dentro do submarino era tão denso que parecia que podíamos cortá-lo com uma faca. O som abafado das máquinas e o leve zumbido das lâmpadas falhas eram quase irreais, como se estivéssemos em um pesadelo. O que antes era um ambiente de trabalho coletivo, agora se transformava em uma prisão psicológica, onde cada olhar refletia o medo escondido. O capitão, que até então parecia seguro, agora fixava os olhos na tela de controle, mas sua expressão denunciava o que ele tentava esconder. A engenheira-chefe, por sua vez, mexia nas alavancas, tentando ajustar algo que não sabia o que era. O medo estava ali, em cada gesto, em cada olhar. Era uma presença palpável. Eu podia ouvir a respiração apressada, tentando se manter calma, mas era impossível. A cada novo som, o pavor se espalhava. E então, ouvimos o som. Um estrondo profundo, vindo de algum lugar abaixo de nós. Não era o som de algo externo, mas algo vindo do fundo do oceano, como se a água estivesse batendo contra as paredes do submarino. A pressão aumentava e o submarino começou a tremer levemente. A cada tremor, o medo crescia. O capitão tentou manter a calma, dizendo que não havia razão para pânico, mas sua expressão traía as palavras. O medo estava no ar. O capitão tentou manter a calma, mas o silêncio ao redor se tornou ensurdecedor. O submarino estava mais silencioso do que nunca, e o som da água batendo contra as paredes parecia mais intenso, como se a pressão estivesse aumentando a cada segundo. Um tremor percorreu a estrutura do submarino, seguido de um som abafado, como se algo estivesse se movendo abaixo de nós. A tripulação começou a trocar olhares nervosos, mas ninguém ousava falar. A engenheira-chefe estava mexendo freneticamente nos controles, mas a tela à sua frente piscava erraticamente, sem exibir nenhuma informação útil. As luzes do submarino continuaram a falhar, criando sombras macabras nos rostos tensos dos tripulantes. Cada som parecia amplificado. O medo se transformava em pânico quando o som dos motores começou a falhar. Primeiro, um chiado baixo, depois um ruído alto e ensurdecedor. As luzes se apagaram completamente. Ficamos no escuro, totalmente isolados. O pânico tomou conta da tripulação. O capitão, com os olhos arregalados, ordenou que todos ficassem calmos, mas sua voz estava falha, trêmula. Ele também estava com medo. A respiração acelerada e os passos rápidos aumentavam a tensão. O que estava acontecendo? Estávamos presos no fundo do oceano e a água parecia se aproximar. O medo já não era mais psicológico, era real. O submarino parecia estar se movendo mais lentamente do que nunca. O tempo, que antes parecia passar rápido, agora se arrastava a cada segundo. A pressão aumentava e, com ela, a sensação de claustrofobia se intensificava. O capitão parecia perdido, suas ordens agora desordenadas. Ele tentava manter algum tipo de controle, mas sua voz não tinha mais força. A tripulação, antes forte e treinada, estava agora em total desespero.
A água estava ao nosso redor, mais próxima do que nunca, e a cada respiração, o ar parecia ficar mais denso. O submarino estava lutando para resistir. A sensação de estar sendo consumido pela imensidão do oceano era incontrolável. Não havia mais saída e a tripulação estava paralisada pelo medo. A escuridão se tornava cada vez mais opressiva. As luzes piscavam com mais frequência, mas não havia mais clareza. Eu podia ouvir o som da água batendo contra o casco, mais forte a cada minuto, e a pressão se tornando cada vez mais insuportável. A água parecia nos cercar, nos engolir, e o silêncio era ainda mais ensurdecedor do que qualquer ruído. A pressão sobre o submarino era insuportável. O metal, que antes parecia forte e imbatível, agora se curvava sob o peso do oceano. As paredes de aço pareciam estar se comprimindo, estalando e rangendo. A sensação de claustrofobia era avassaladora. Cada respiração se tornava mais difícil. O capitão, já derrotado, estava perdido, sem saber o que fazer. A engenheira-chefe tentava, com mãos trêmulas, reativar os controles, mas nada respondia. O submarino começou a tremer mais uma vez, desta vez com mais força. O som do metal se distorcendo foi ouvido em toda a cabine. Era como se o oceano estivesse se fechando sobre nós. A água estava entrando. Eu podia sentir a pressão, o peso do oceano nos comprimindo. Não havia mais esperança. O pânico, antes contido, agora tomava conta da tripulação. Em um último esforço, o capitão gritou ordens, mas sua voz foi engolida pela crescente pressão da água. A água estava tomando conta de tudo, e o submarino estava sendo arrastado para o fundo. O som das lâmpadas piscando foi abafado pelo som da água invadindo. A estrutura do submarino cedeu finalmente. A água tomou tudo, e com ela levou as últimas esperanças de sobrevivência.